Olá, bem-vindos de novo ao meu canal, sejam todos muito bem-vindos e hoje nós vamos voltar ao assunto suicídio. Já tivemos outros vídeos nesse sentido e hoje vamos fazer isso de uma forma mais detalhada, na área dos comportamentos, das circunstâncias ambientais, os efeitos que outros transtornos podem trazer, levando à tendência suicida. E ao entender isso, assumindo mais conhecimento sobre essas situações, é minha expectativa que nós todos passemos a ter uma atitude mais alegre diante da vida. Possamos também ajudar aqueles que percebemos que têm algumas tendências. Dessas características vamos falar também. Então, assistam o vídeo, espero que gostem e lembrem-se de compartilhar com aqueles que você acha que ele também pode ajudar. Conto com vocês e já agradeço o carinho e a participação de todos. Vamos lá? Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai falar de um assunto mais sério. Nós vamos virar o foco hoje para um padrão de comportamento que tem assustado bastante todos nós. Estamos sempre diante de notícias de suicídio. Encerrando o mês de setembro, a gente está inclusive voltando a atenção mais para isso, né? Mês de setembro é um mês em que nós olhamos mais para a questão do suicídio. Nós vamos falar aqui de comportamentos, tendências, as características das pessoas que podem ter essa possibilidade. Vamos tentar entender onde o pânico, a ansiedade auxiliam nisso, a própria depressão. Acima de tudo, eu quero compartilhar com vocês esta frase: a vida é para ser vivida. E por mais difícil que seja a experiência, ela sempre será compatível com a nossa capacidade de lidar com o que aparece pela frente. Essa frase é de André Trigueiro. Eu acho que ela resume muito bem. Qualquer que seja aquilo que a gente imagina que seja um obstáculo, pode se transformar num degrau para a nossa evolução. Depende da forma que a gente olha. E se entendermos que tudo que acontece conosco, nós estamos prontos para enfrentar, também não estaremos tão assustados e decepcionados, coisas que nos levam a querer fugir da vida. Vamos entender isso com clareza. Tudo será compatível com a nossa capacidade de lidar com aquilo que a vida apresentar. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre o suicídio e entender também alguns pontos fundamentais que são necessários para que a gente prossiga no entendimento de como funciona nossas relações com a vida, com o mundo, com as pessoas. Primeiro, entender que livre-arbítrio é um assunto absoluto, tá? Ele é soberano acima de tudo. A escolha de cada um tem que ser sempre respeitada. E por mais que tentamos ajudar, esbarramos no livre-arbítrio da pessoa. Não se evolui pelo outro, não conseguimos viver a vida do outro, não podemos fazer escolhas pelo outro. Cada um é cada um. Então entender isso é muito importante. Porque muitas vezes nós olhamos os padrões de comportamento à nossa volta e desejamos que aquilo mude, queremos influenciar a pessoa, mas o nosso direito vai até onde começa o direito do outro. A lei da causa e efeito, tudo que nós fazemos volta para a gente de alguma forma. Aquela lei, né? Você escolhe o que planta, mas não escolhe o que colhe. Então, o retorno que a vida nos dá é na proporção do que caminhamos e da forma que caminhamos. Livre-arbítrio, causa e efeito.
Nada acontece por acaso e tudo está relacionado com o nosso próprio campo de desenvolvimento. Nas nossas escolhas, nas nossas atitudes. Tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, volta para a gente de alguma forma. Então, escolher o que pensa, escolher o que deseja, escolher o que fala. O suicídio consciente, inconsciente, né? Ou indireto, é a parte mais difícil do nosso entendimento. Custa muito para a gente entender que nós que tomamos decisões nas nossas vidas. Então, aquela cerveja de todo dia na hora do jantar, aquele cigarro, todos os excessos, eles acabam virando contra nós. E é um suicídio. É um suicídio, porque nós estamos agredindo o nosso corpo físico de alguma forma. E às vezes até nosso corpo espiritual, mental, quando nos damos ao luxo de buscar prazeres que deturpam a natureza tranquila, amorosa que está à nossa volta. Tudo que é em excesso faz mal. Comer em excesso é um suicídio inconsciente ou indireto. Beber, exercício físico em excesso também escolhas de assistir filmes ou vídeos que são carregados de um sexo deturpado e desviado é um suicídio, é um ataque na nossa mente. E essa é a parte mais difícil da gente aceitar, da gente entender. Porque costumamos dar aquele toquezinho de, eu mereço, um pouquinho só, né? O cigarro, o jogo de uma forma que não é um momento de prazer, de união com a família, envolvendo dinheiro e tudo mais. Quando tratamos desse assunto, dimensão espiritual da vida, queremos dizer que não é possível vivermos sem considerarmos que existe algo que transcende a nossa matéria, que transcende aquilo que os nossos olhos físicos veem. É preciso entender que existe algo além, que justifique, explique, dinamize o nosso viver de agora. Um corpo físico como é o nosso, essa máquina humana maravilhosa, as coisas que nos acontecem, os ensinamentos que vêm com a vida, o conceito de espiritualidade, que é ver além, tentar entender as coisas além do que os nossos olhos físicos veem, do que os nossos ouvidos conseguem captar. Quando a gente percebe o que transcende a matéria, é importante na nossa estrutura de vida no dia a dia considerar isso. A dimensão espiritual da vida. E ninguém está livre da dor e do sofrimento. Já dizia Chico Xavier que a vida é uma grande escola e que nada do que nós estamos tendo aqui nós levamos conosco. É aquilo que nós nos tornamos que nos faz evoluir, que segue conosco para a espiritualidade. Então, ninguém está livre do sofrimento, porque o sofrimento é de verdade uma lição. Assim diz o budismo também. É uma lição. Nós temos que ver o sofrimento até com gratidão, porque ele nos está dando a oportunidade de evoluirmos, de entender melhor o para que estamos aqui, o que nós estamos fazendo nesse momento. Então o sofrimento sempre é um chamado, é um presta atenção. É um olhar da vida por nós. É como se dissesse assim, filha, cuidado, você está saindo do eixo. É sempre um chamado, é uma lapidação. Pode ser um retorno baseado nessa lei de causa e efeito, sim, pode ser um retorno. Mas não importa, não é o porquê eu sofro, é o para que eu sofro. Essa é a atitude que nós temos que deixar muito claro no nosso dia a dia. Caminhando dentro desse processo
e entendendo as questões de sofrimento, vemos hoje na humanidade fatores que parece que estão mais presentes agora. Não nos lembramos dos nossos avós dizerem sobre isso, não havia esse tipo de diagnóstico, por exemplo, síndrome do pânico. A pessoa não tinha depressão, tinha tristeza, e nós vamos entender isso já já. Sofrimento, vamos entender a ansiedade. Ansiedade, ela faz parte da natureza humana. Até um certo ponto, ela é necessária para nos preservar diante da vida. O frio na barriga diante da altura, uma expectativa de uma prova, de algo que nos tensiona, tudo isso faz parte de uma ansiedade natural. Quando ela extrapola e chega ao nível de apreensão que nos tira dos eixos, que nos mostra caminhos de deturpação, de desequilíbrio, a ansiedade entra num patamar doentio e traz muito sofrimento, porque desarmoniza a pessoa. Eu espero até o final dessa palestra poder passar para vocês dicas de como lidar com a ansiedade. Já desde o comecinho, que se pegarmos no comecinho daquela sensação forte e dominarmos com um pensamento de luz, um pensamento focado, e também no nosso dia a dia desenvolvermos hábitos diferenciados de positivismo, de alegria, nós vencemos a ansiedade e todos os efeitos dela no nosso corpo. A ansiedade traz muitas sensações corporais, sudorese, taquicardia, e quando isso aumenta muito, passamos para a síndrome do pânico, que tem a origem na ansiedade. Aliás, a ansiedade, o Augusto Cury fala disso, né? É o mal do século. Por quê? É a semente que alimenta todos os outros distúrbios. A síndrome do pânico vem qualificada de sintomas muito mais abrangentes, sintomas de muito maior patologia. E nós vamos falar disso nas minúcias. Vamos primeiro entender então aqui agora a diferença entre tristeza e depressão. Vejam o quadro a seguir. Na tristeza, sempre tem motivo. A pessoa sabe por que está triste. Tem um ponto de apoio, algo que estimula aquele sentimento. Podem haver sintomas no corpo, sim, aperto no peito, taquicardia, chorar, desânimo, falta de apetite. Às vezes a perturbação do sono está dentro desse quadro. E quem está triste costuma ter pensamentos repetitivos sobre a razão da tristeza. Então, o foco que trouxe a tristeza, o motivo que trouxe a tristeza, fica ali meio que martelando dentro da gente. Já a depressão é uma tristeza profunda, muito aumentada, e que aparentemente não tem uma razão, sem conteúdo. Mesmo que esteja acontecendo algo maravilhoso, a pessoa não consegue viver aquele momento maravilhoso. Ela fica mergulhada naquela tristeza profunda. E a profundidade da tristeza, ela também é importante porque é nessa profundidade que pode vir os pensamentos de suicídio. Então percebam, a depressão é um quadro muito mais grave do que a tristeza. E nós estamos usando a palavra depressão de uma forma muito vulgar, muito comum, muito assim, sem fundamento. Então, uma pessoa perdeu um ente querido e está muito triste, a gente diz que ela está com depressão. E as palavras têm força. Então, quando a pessoa diz, eu estou com depressão, eu não estou bem, estou com uma depressão profunda porque eu perdi alguém, ela vai estimulando neurologicamente no cérebro uma disfunção aumentada que pode virar depressão. O luto tem seus passos, tem seus caminhos. E aí, a tristeza de ter perdido alguém passa por esses passos. Mas não necessariamente é a doença depressão. Isso
é fundamental. O jeito de olhar o fato. A depressão é um quadro mais amplo, é um sem sentido. Às vezes até a pessoa está desempregada, está frustrada, com dificuldades. Ela tem motivos de estar preocupada e a preocupação gerar uma tristeza, porque não pode pôr na mesa a comida que o filho está pedindo. Mas não é depressão. Cuidado com esses limites, por isso é importante entender. Já sintomas do ataque de pânico, ele atinge a área emocional e cognitiva, a área fisiológica e a área comportamental. Medo, receio são dimensões diferentes do pânico e a síndrome do pânico ela é maior que o pânico. Então, eventualmente, você tem um pânico, vamos supor, pega fogo na sala que você está e você fica desesperado, o coração batendo, sudorese, dor de cabeça, vontade de vomitar, dá diarreia, tudo isso está dentro de um pânico bem definido. Você está com pânico diante do fogo. A síndrome do pânico, ela muda o olhar. Vejam, emocionalmente, existe uma preocupação excessiva. A pessoa perde noção dos limites do problema. Então, não quero dirigir, tenho medo de dirigir. E a preocupação é tão grande que perde a lógica. A pessoa põe um medo generalizado, normalmente não fica só na questão do medo do carro, a pessoa passa a ter medo de outras condições, ficar sozinha, o escuro, um barulho, pode generalizar. O pânico, na síndrome do pânico, costuma não ficar num foco só. Desrealização, é isso, sabe? Eu posso pegar a minha bicicleta e ir até a esquina. Mas eu vou cair, vou me atropelar, alguém vai dar um tiro e a bala vai me pegar, fora do contexto. Ninguém está tendo tiroteio, não tem nada, é uma rua tranquila, mas a pessoa desrealiza, ela sai da realidade. Ela vê além, ela pensa além e aquilo vai criando uma bola de neve dentro da pessoa que ela parece que até sai do mínimo do bom senso. Dificuldade de tomar decisões, pensar, concentrar, porque aquelas ideias estão fixas, presentes, ativas o tempo todo. Aí atinge a área fisiológica, que é a parte do orgânico. O emocional cognitivo entra nos pensamentos, na estrutura das ideias, e o fisiológico, orgânico. Então vem as palpitações, taquicardia, aperto no peito, falta de ar, sensação de que vai desmaiar, dor de barriga, um suor excessivo, são sintomas dessa síndrome. Sensação de frio, então ao mesmo tempo que sua, transpira muito, tem sensações de frio, tensão muscular, dá tontura, tremedeira, pode dar fraqueza nas pernas, a visão embaçada. E no comportamento é o mais que a gente observa, evitar. Não vou fazer aquilo que eu tenho medo, não vou. E na evitação, ela diminui a ansiedade, então ela se sente melhor evitando, mas não cura. A inquietação, a pessoa apesar de evitar, ela fica agitada, ela transborda de tensão o tempo todo. Insônia, atrapalha muito o sono e uma irritabilidade excessiva ou uma emotividade excessiva ou oscilando entre um e outro. A irritação, as respostas secas, sai pra lá, me deixa, coisas do tipo, ou chora e chora e chora, né? São efeitos dessa questão comportamental. Já o suicídio, nós vamos entender algumas diferenças de tipos que podem ocorrer. Não tipos de suicídio, perdão, de comportamentos que levam a essa perspectiva de morte. O desgosto da vida. Agora, o que é desgosto da vida?
O desgosto da vida nasce normalmente da ociosidade. A pessoa vai ficando sem fazer nada, não tem obrigação de nada, está sempre dispersa. O ócio, a inutilidade, o isolamento, ele costuma trazer esse desgosto da vida. Perde o sentido porque a gente não está trazendo retorno. E às vezes a gente quer retorno vindo de graça. Então, que a vida me dê um trabalho legal, que a vida me dê o dinheiro que eu preciso, que a vida me dê compreensão das pessoas. E não saímos do lugar. Quando Jesus disse, levanta, caminha, que a tua fé te cura, ele não estava brincando. Temos que fazer a nossa parte. Temos que levantar, ir atrás daquilo que realmente nos abasteça. Pequenas coisas, não precisa ser grandes obras, mas precisa haver movimento. Outra coisa que temos que entender, o sacrifício da vida. Quando nós damos nossa vida em função de ajudar alguém, até o fato de se colocar na frente de um tiro, né? Protegendo a pessoa que está do nosso lado, entrar para salvar alguém que está dentro de um incêndio. Esse sacrifício da vida, quando a gente dá nossa vida para salvar alguém, em função de algum propósito maior de amor, isso não é suicídio. Mas ainda assim a gente tem que questionar se valeríamos mais salvando, entrando nessa questão ou permanecendo vivos. Um exemplo que pode ajudar é se eu estou numa enchente e mergulho na água, sabendo que a distância que eu tenho que nadar, mais a correnteza, é um problema que eu não sei se vou conseguir, talvez seja melhor ficar viva onde eu estou, na esperança de ser salva, socorrida. Mas eu vejo um cachorrinho passando na água. Vamos analisar. É uma vida? É possível? Eu tenho aqui uma corda, eu tenho aqui, eu sei laçar, eu vou jogar. Eu tenho um pau que pode segurar esse cachorrinho na correnteza. Então, existem recursos que eu possa fazer? Ou se eu mergulhar nessa água, eu salvo o cachorro ou morro junto com ele? Como fica a minha família? Como fica o meu trabalho? Então, são dimensões que a gente precisa ponderar. Fazer igual apareceu na TV esses dias. Numa enxurrada, um grupo de pessoas fez uma corrente, uma mão ajudando a outra, fizeram uma corrente humana e salvaram uma senhora que estava na correnteza. Gente, isso é maravilhoso. Todos correram risco de morrer, mas era para salvar uma vida. E estavam dispostos a correr esse risco. Nenhum deles estaria cometendo suicídio, porque eles estariam salvando uma vida, tentando salvar uma vida. Fariam a mesma coisa para um cachorrinho? Talvez sim, se tivesse condições de ajudá-lo mais eficientemente. Uma pessoa pode se debater na água, estender a mão e segurar. Um cachorrinho não, você vai ter que ir lá buscá-lo. Então, temos que ponderar isso. Não, mas ele está ao meu alcance, me dá a mão aqui que eu pego ele. Pronto, valeu. Essas condições precisam ser analisadas, mas no plano da espiritualidade, todo ato de amor para salvar alguém, mesmo que seja um animalzinho, no plano espiritual, isso não terá caráter de suicídio. Temos que ponderar se nossa vida não é mais valiosa vivos do que nos entregando naquele fato. O suicídio por desespero, ele tem um fator de loucura, que é aquele momento de desespero que a pessoa perde o bom senso, perde a análise lógica das coisas e vamos lá, né? Vou pôr fim nisso aqui agora. É o tiro, sei lá, a forma nem interessa, mas é a impulsividade. Quando a pessoa age assim de uma forma meio ligada à loucura mesmo, perde o sentido das coisas.
E a análise disso no plano espiritual será individual. Porque as causas daquilo e o que fez realmente a pessoa cometer um suicídio nesse sentido, por desespero, só a pessoa tem noção do que é mesmo e o plano espiritual saberá avaliar isso de uma forma justa. Nós nunca sabemos o que vai dentro do coração da outra pessoa. E o suicídio indireto ou inconsciente é aquilo que nós já falamos. A pessoa se agride no corpo, na mente, em função de excessos, abusos, vícios, drogas, bebida, tudo que é em exagero. Nós já falamos disso. E aí nós vamos para as principais características que apresentam uma pessoa quando ela tem a tendência suicida. É importante a gente observar esses sinais. Isso aqui não é uma lógica definitiva, então não é usando um item desse que a gente vai dizer, nossa, essa pessoa tende a se suicidar. Por exemplo, essas alterações comportamentais. A pessoa muda de comportamento com constância, uma hora ela tinha um padrão de ser e de repente ela passa a ser de uma forma diferente, ela passa a agir de uma forma diferente. Então, se existem mudanças de comportamento muito chamativas, comece a observar. Não quer dizer que só isso implica em uma tendência suicida, mas podem ser sinais de uma inadaptação com a vida. E pode ter outros motivos, né? É um comportamento. As mudanças de humor, é isso. A pessoa uma hora está alegre, feliz, outra hora emburra, fica muito séria, muito quieta, agressiva, respondona, irritada, não aprofunda. Essa oscilação costuma, junto com mudanças comportamentais, costuma dar sinais de que alguma coisa pode não estar indo bem. Alarmes verbais, né? Quando a pessoa começa a dar aquelas coisas assim, não aguento mais, seria bom se eu morresse, tô cansada dessa vida. Mas não é uma expressão só, né? Nós até reclamamos muito, né? Se fosse assim, todos nós teríamos essa tendência, certo? Então não é. É um composto, lembrem-se disso. A pessoa vai dando sinais, não aguento mais, tô cansada. E vai entrando naquilo, oscilação de humor, mudança de comportamento, mais os sinais verbais indicando que a pessoa não está legal. É o consumo abusivo de substâncias, mais o isolamento social também, né? Isolamento social, a pessoa se isola, não quer saber de nada, coisas que gostava de fazer não quer fazer mais, começa a tomar muitos comprimidos, começa a usar muito álcool, normalmente é até na área da medicação que aparece mais. A pessoa fala assim, um só não está funcionando, vou tomar dois só não está funcionando, vou tomar 4. Então começa a se envolver com isso. Ou drogas lícitas ou ilícitas também, que começa a exagerar. Pensamentos neurótico-obsessivos, eu quero deixar isso bem claro. Os pensamentos, quando a pessoa não está bem emocionalmente, tem uma variedade muito grande de sinais de que eles podem estar ligados a uma tendência suicida. Neurótico obsessivo é aquele pensamento que fica martelando na cabeça, mas de uma forma muito focada. Então, eu não sou uma boa mãe, eu não sou uma boa mãe, tá vendo? Respondi daquele jeito, olha, meu filho é assim porque eu não sou uma boa mãe. E aquilo vai ficando repetitivo e fixo, e a pessoa explode, tem hora que acarinha, tem hora que não quer saber de nada, já se isola, foge dos filhos, nesse exemplo desse pensamento obsessivo de que não seja uma boa mãe. Então, isso vai alimentando um sentimento depressivo, com baixa autoestima, que vai levando um desenvolvimento cada vez maior de pensamentos que vão sobrecarregando. Mas os pensamentos sozinhos não significa que a pessoa tem tendência suicida. Outra característica que aparece muito é uma melhora súbita. O que é isso? A pessoa resolve, eu quero ir lá na casa de fulano, visitar pessoas que fazia muito tempo que não vê.
eu quero ir naquele lugar onde eu vivi tal coisa. É como se ela começasse a querer despedir-se das coisas. E às vezes ela, tendo condições, vai sozinha fazer isso. Às vezes ela solicita, me leva, quero ver. E esse voltar com essa melhora aparente, que as pessoas falam, nossa, que delícia, essa pessoa está voltando para a vida. Observe se ela está voltando para a vida do agora e lembrando do passado e resgatando pessoas que faz tempo que não vê, ou só resgatando, só visitando coisas do passado, porque pode implicar numa despedida. O desapego. Então, a pessoa fala muito assim, eu vou fechar minha vida, eu vou fechar as pontas soltas, eu vou distribuir minhas coisas, começa a dar coisas para as pessoas, guarda isso de lembrança de mim, né? Isso é para você se lembrar de quando nós fizemos isso, sei lá. Ela vai se desapegando das coisas e não é aquele desapego saudável, né? Que a pessoa não se incomoda em ficar, em dar algo, em trocar algo, mudar de lugar, não. É um desapego que você sente, olha, pega isso aqui, leva para você lembrar de mim. Ela vai se desapegando das coisas, distribuindo suas coisas, bem nesse sentido de se libertar daquilo que é dela, né? A irresponsabilidade, esses comportamentos irresponsáveis e perigosos. A pessoa bebe e sai dirigindo, não está mais apta a dirigir e pega um carro, vai num lugar que é perigoso sozinha, se dispõe a correr riscos, certo? Essa irresponsabilidade pode ser sinal de que ela procure algo que proporcione o fim da vida. E as mudanças de rotina, certo? Abandonando de vez coisas que ela gostava de fazer. Então, e coisas que você sabe que ela gostava de fazer. Então, são as características principais. Consequências de suicídio é o tipo da coisa que a gente, né, fica diante de uma questão. Teorias, filosofias, algumas ideias, religiões falam do pós-morte seguindo linhas diferentes de pensamento. O que a maioria diz é que a vida continua do lado de lá. Como ela continua, isso muda de cada preceito, de cada ideia, de cada fundamento, principalmente religioso. Mas uma coisa é certa, se, e tudo indica que se, existe vida depois da morte, para o suicida, no mínimo, ele vai ter uma frustração enorme. Porque cá entre nós, você procurar a morte pensando em terminar um sofrimento, e encontra a continuidade do sofrimento e às vezes até aumentado pela forma como você conduziu o fim da sua vida e como você antecipou aquilo que não era o momento ainda, então no mínimo uma frustração enorme acontece. Já para os familiares, os amigos enlutados que perderam alguém para o suicídio, nesse assunto, eu convido vocês a assistirem um vídeo meu na minha página Vera Loyola Psicologia, que se chama Suicídio, Dicas para Familiares e Amigos. Neste vídeo eu torno minuciado, detalhado como é o processo de luto, quais são as etapas comuns do luto, como lidar com esse sentimento, porque não é um luto comum, não é uma perda por alguém que ficou doente muito tempo, não é a perda por alguém que teve um infarto, é uma perda de alguém que escolheu terminar com a vida. Então, para quem fica, existe um tumulto muito grande dentro do coração. Existe uma necessidade de adaptação muito mais intensa, principalmente aqueles que estiveram
mais próximos dessa pessoa durante a vida ou nesse período final da vida. Porque a primeira coisa, eu podia ter feito alguma coisa? Nossa, eu não vi os sinais. Existe uma tendência muito grande de agravar a fase do arrependimento ou sentimento de culpa ou sentimento de culpa, que é natural na morte de uma pessoa querida. A gente fica pensando sempre que se a gente podia ter feito alguma coisa diferente ou se a gente fez algo que se arrependeu, mas diante de um suicida isso agrava muitíssimo, muito. Então eu convido vocês a irem à minha página e darem uma olhada nesses detalhes. Acredito que vai ajudá-los muito, a todos aqueles que perderam um ente próximo para o suicídio. Deem uma olhadinha lá. A princípio, não existe culpado, tá? Lembre-se do livre-arbítrio como sendo a base fundamental. Se o livre-arbítrio é algo inquestionável, que nós não podemos de maneira nenhuma mudar, podemos tentar ajudar, podemos tentar mostrar o caminho, mas se a pessoa está decidida a não olhar, não tem jeito de pegar a alma dela e fazer olhar. Então, olhando os passos do luto, orem muito por essa pessoa, para que onde ela esteja, ela receba ensinamento, acolhimento. E na sua vida, volte para a sua rotina, volte com o perdão a si próprio e o perdão a essa pessoa que de alguma forma cometendo suicídio também agrediu, machucou, deixou marcas naqueles que conviviam com ele. É bom olhar, é bom entender, mas acima de tudo, perdão. Perdão àquele que cometeu suicídio, perdão a si próprio, amor, enviando paz para essa pessoa e focar na sua caminhada, até que as fases do luto se dissolvam, certo? E aí vem a prevenção. Aqui colocamos aí prece, meditação, as leituras edificantes, fluidoterapia, psicoterapia, auxílio desinteressado ao próximo. Gente, fora da caridade não existe cura, não é assim? Se conseguirmos estimular uma pessoa que está triste, está deprimida ou tem pânico, mas estimulá-la a ser útil, se ela conseguir ser útil para uma pessoa, para uma situação, para uma comunidade, seja lá o que for, de forma desinteressada, o alimento da energia do amor vem com tudo para ela. Esse é um item de prevenção que vale a pena prestar atenção. Eu pus aqui também foco no positivo. Se você está sentindo que anda muito triste, deprimido, procure começar a olhar onde estão as coisas boas. Foca no positivo e agradeça. A gratidão a tudo, inclusive a tristeza, que te faz olhar a vida com outra qualidade. Dá valor àquilo que você não deu. Dá valor àquilo que está ali presente. Sejam seus filhos, seja a oportunidade de falar com um amigo, seja um filme legal, não importa. Seja grato, grata ao dia, grata à luz, grata à chuva. A gratidão é fundamental para alimentar a nossa alma com a alegria. E a alegria é a cura de todos os males, né? A partir da ação. Na psicologia positiva, nós temos alguns itens que nos ajudam a ter uma disponibilidade maior para o bem-estar. Esses fatores que podem nos ajudar ao bem-estar inclui o foco no positivo, inclui a gratidão aumentada, trabalhada, disciplinada, né? Eu acho que a gratidão é o grande caminho, mas tem algumas coisas, por exemplo, aprender a apreciar o belo.
Se você vê uma flor bonita, presta atenção nela. Se você está escutando um canto bonito, escuta o canto. Se puder, acha o passarinho que está cantando, para ainda observar a beleza dele. Ou às vezes a simplicidade, que às vezes é uns toquinhos de passarinho assim que canta lindamente. Então, aprenda a apreciar o belo. Apreciar o belo no sorriso do neto, no sorriso do filho. Apreciar o belo naquilo que você vê a criança crescendo, um sono tranquilo de um bebê. Ouvir música. Não fique em silêncio. Quando você sentir que está ficando sem energia, coloque música. A que você gosta. Seja um pagode, seja uma música clássica, não importa. A música tem uma dinâmica diferente. Cante se for possível e dance se for possível. Dentro de casa, sozinha, sabe? De vez em quando dá aquela sambadinha. Mas não sei sambar, você está sozinha. Coloque estímulos de alegria. Procure amar a partir do amor próprio. Se valorize, se perdoe. Existe uma coisa importante na psicologia positiva que eu passo muito para os meus clientes, são as ilhas de recuperação. Pequenas coisas que você gosta no dia a dia. Valorize isso. Seja como eu gosto de um cafezinho com pão de queijo. Senta, sente o cheiro do pão de queijo, corta ele, toma um golinho de café, curte aquele momento. Olhar longe, faz muito bem abrir uma janela e olhar longe. São pequenas ilhas que você recupera a sua energia. Quando você habitualmente constrói comportamentos desse tipo, você trabalha o teu bem-estar na rotina da vida. O tempo todo. E nessa dinâmica de positividade, de pequenos detalhes que alimentam tua alma, junto com muita gratidão, que gratidão é o valor das coisas, mesmo coisas ruins, quando você valoriza como aprendizado, quando você faz isso, todo o estímulo da tua alma volta para a vida. E a vida vale a pena. E nada acontece que nós não possamos superar. Então vamos olhar a vida com aceitação, com entrega, com confiança. Quando a gente confia, entrega, aceita e agradece, estamos na verdadeira atitude de fé, não é assim? Eu repito isso em quase todos os meus vídeos. Então vamos abraçar a vida. Ela vale a pena. Ela vale a pena. Hoje, se você está com aquela ondinha de tristeza no coração, olha em volta. Tenho certeza que você tem algo para agradecer. Seja o alimento que você pode ter, o agasalho que você pode vestir, o teto que te cobre. Às vezes aquela pessoa que com paciência está esperando você melhorar com a tua alegria. Você tem algo para agradecer. E na gratidão existe luz. E se existe luz, existe vida. Adeus, suicídio. Agradeço a presença de vocês comigo aqui agora. Se gostaram, compartilhem, por favor. É um assunto sério e é um assunto que eu creio que muitas pessoas estão precisando olhar de uma forma mais amena para descobrir o verdadeiro sentido da vida. O sentido da vida é amar o próximo, a partir do amor a si mesmo. Então vamos começar a nos amar, principalmente pela gratidão? Conto com vocês. Um beijo no coração de cada um.